Lendo aqui, Lei Seca do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a apostila e conteúdo na internet do CEF Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a prosperidade nos termos dos seguintes. Viabilidade, direito à vida. Difícil, né? Vamos conter aqui a Constituição. Artigo 5. Então, nos 100. Qualquer natureza garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros, nos residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Liberdade, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Conteúdo extra aqui. Aparece aqui um princípio fundamental do direito, o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei. É necessário, todavia, que se esclareça em pormenor a igualdade proclamada aqui é a igualdade formal, ou seja, igualdade de todos perante a lei, já que a igualdade material, uma mesma situação econômica, física, social, intelectual, etc., para todos os indivíduos não existe. Aliás, a se considerar a realidade material dos indivíduos. Que chaca, mensagenzinha. Necessário, tá voltando, onde é que eu tava? Aliás, considerar a realidade material dos indivíduos, muitas vezes torna-se necessário efetuar discriminações para que a igualdade formal possa ser atingida. Ou seja, equidade, nesse sentido, o inciso LXX e V, ou seja, 74 do artigo 5, dirá, por exemplo, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Olha aqui a famosa máxima do Rui Barbosa que diz: a isonomia não consiste em tratar todos da mesma maneira, consiste isto sim em tratar de igualmente a todos, igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades. Bem famosa essa frase, né? Chamamos a atenção também para o fato de que muitas vezes é necessário e permitido ao Estado efetuar determinadas discriminações em razão do interesse público para atender determinadas finalidades. Surge assim a figura da discriminação, finalidade que permite, por exemplo, a exigência de determinados quesitos discriminadores, como porte físico, altura, peso, etc., em editais de concursos públicos para cargos nos quais tais qualidades são necessárias, como um cargo de bombeiro, por exemplo. Interessante. Desigualdades. Tem muito conteúdo aqui. Fire. Na doutrina, tais discriminações são chamadas de objetivas, pois constituem de condições sine qua non para o efetivo exercício da dominação da atividade. Além dos direitos individuais enumerados do caput, temos outros e conforme se lê nos incisos seguintes. Vamos ver aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Certo? Observa-se aqui um desdobramento do princípio da isonomia. As mulheres, pela primeira vez na história constitucional brasileira, adquirem total equiparação perante a lei aos homens, tanto em direitos quanto em obrigações. Este inciso eliminou, por exemplo, a exclusividade da pensão alimentícia para mulheres, assim como acabou com a exclusividade do homem na chefia de unidade familiar. Incrível. Segundo o inciso, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisas senão em virtude de lei. Mesma coisa é o princípio de legalidade. Lei é um preceito jurídico escrito emanado pelo poder estatal, competente para caráter de inovação e generalidade. E obrigatoriedade, entende-se que somente o poder legislativo, via de regra, deve elaborá-la e sendo ela obrigatória e para todos. Esse aqui é a enunciação de um projeto princípio basilar do Estado de Direito, o princípio da legalidade. Embora determinados atos administrativos, como decretos e portais, também obriguem a cidadãos, em última análise, isto é, só é possível porque alguma lei o permite. Inciso 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Certo? Exemplo de tortura é a utilização do pau de arara, choques, espancamentos, mutilações, etc. Também o uso do soro da verdade.
Quanto à proibição de tratamento desumano e degradante, ela diz respeito, sobretudo, à aplicação de penas. E, neste sentido, o inciso XLVI, XL47, proibirá, por exemplo, apenas de trabalhos forçados e penas cruéis. Ninguém poderá ser tratado sem o devido respeito, e o legislador constituinte, em 1988, era o legislador escalado com um Estado que não respeitava o indivíduo. Muitos deles foram alvos de tortura, daí a importância dada a este tema. O direito à integridade é basicamente o primeiro direito humano elencado na lei maior. Inciso 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mesmo certo. A prova pode pedir tal questão trocando a palavra anônimo por apócrifo ou inominado, pois são sinônimos. Olha, sinônimos, inonimado e apócrifo. Toda e qualquer pessoa pode manifestar o seu pensamento, qualquer que seja este, mas isso não a exime de ser responsabilizado pelo que disser se ofender alguém, daí a proibição do anonimato. Ele impede a identificação do autor para fins de responsabilização. Certo. Quinto, direito de resposta. Quinto, é assegurado direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Este inciso é reflexo do anterior. Ao ofendido é assegurado um direito de indenização, um direito de resposta, e este último tem sido largamente utilizado nas campanhas eleitorais. Próximo, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado um livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, ou seja, a liberdade de cultos e lei, né? Que saco, não tem espaço aqui para esse livro, esse webcam. Mesma coisa aqui. A Constituição assegura a todos escolher livremente a crença e da ideologia ou filosófica. Por que não está escrito filosofia? Que quiserem, chamada de liberdade interna e também conhecida por liberdade subjetiva ou liberdade moral, quando este se exterioriza com a expressão, por exemplo, de crença através de culto, estamos diante da liberdade objetiva, que também é resguardada pelo Estado. Evidentemente, essa liberdade não é absoluta pela interpretação sistemática. Ela se mantém até onde inicia a liberdade do outro. Não se pode, por exemplo, fazer pregações às 2 horas da manhã, pois isso interferirá no direito da intimidade e a privacidade do outro. Percebe-se um avanço no respeito do Estado às liberdades da consciência e de crença em comparação ao texto de constitucionais anteriores. Não pode qualquer agente público, no exercício de suas funções, fazer qualquer juízo de valor sobre a crença de qualquer pessoa, pois o Estado é laico e não possui uma religião oficial. Próximo inciso, ninguém será privado, é assegurado sempre da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares na intervenção coletiva. Certo? O direito de ter sua própria religião. O Estado brasileiro é laico, não tem religião, isto é, não tem religião oficial. Portanto, a prestação de assistência religiosa, segundo o texto, além de ser regularmente por lei, será oferecida facultativamente por quem quiser. Entidades de internação coletiva são penitenciárias, reformatórios, orfanatos, hospitais e quartéis. Próximo inciso. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção ideológica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Esse aqui tem conteúdo interessante. É comum, no caso de algumas religiões, alegar-se escusa de consciência. Minha religião não permite para a dispensa de serviço militar obrigatório. Nesses casos, deve então a autoridade competente conceder uma prestação alternativa, onde ao invés do treinamento militar que contraria a sua religião, o sujeito irá fazer uma outra coisa, a prestação de serviços comunitários, execução de serviços do escritório e etc. Deve agora o indivíduo cumprir para essas prestações alternativas e, caso contrário, aí sim perderá seus direitos políticos e deixará de ser cidadão, isto é, não poderá mais votar ou se candidatar a uma eleição. Um candidato só se pode alegar escusa de consciência quando a obrigação legal a todos imposta permite uma prestação alternativa. Caso contrário, ele não poderá ser alegada. Quem presencia um crime, por exemplo, não pode dizer ao juiz que não pode testemunhar por razões de consciência.
Não há ato que substitua o depoimento dessa pessoa e, portanto, não há prestação alternativa que possa ser aplicada. Inciso 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e comunicação, independentemente de censura ou licença. Continua a mesma coisa. Censura, segundo Michel Temer, é a verificação do pensamento antes de sua divulgação com o intuito de impedir a circulação de certas ideias. É um crivo prévio do Estado sobre qualquer publicação. Licença, no presente contexto, é autorização emitida por órgãos oficiais para publicação de jornais periódicos. Esses dois institutos, utilizados exaustivamente no período da ditadura e demais estados de exceção, hoje não têm mais lugar, como disposto na súmula 2 do artigo 220 da Constituição Federal, e é lógico que o administrador faça uma classificação como disposto ainda no artigo 220. Eu tenho aqui no livro o artigo 220, mas vamos ver se ele está a mesma coisa. Artigo 220, olha aqui, o artigo 220 está mudado, está diferente do do conteúdo que eu tenho aqui. Não, na verdade não está não. Aqui não está escrito 220, só está a súmula 2, 3, inciso 1 e 2. Certo. Comunicação social, artigo 220, a manifestação do pensamento e a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado disposto nessa Constituição. E a súmula 2 diz, é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Compete à lei federal, na súmula 3, 1. Regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias que não se recomendam, se locais e horários em que a apresentação se mostre inadequada. E 2. Estabelecer os meios legais que garantem à pessoa, à família, a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221 e vêm como propaganda produtos práticos e serviços que possam ser nocivos à saúde e do meio ambiente. Interessante, não é? Vamos voltando ali no artigo 5. Estava no 9, né? Não. Tem muita coisa no artigo 5, cara. 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Certo? Assegurado indenização. A publicação ou a divulgação de fotos, segredos, cartas ou informações que firam a vida íntima, a privacidade, a honra ou a imagem das pessoas gera obrigação de reparação. O direito à imagem é, no dizer de Celso Bastos, o direito de ninguém ver o seu retrato exposto em público sem o seu consentimento. Próximo, a casa, essa aqui teve uma mudança. Que legal. Diferente daqui, vamos ver. A casa é asilo inviolável do indivíduo e ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Se isso aqui mudou, por que aqui não está diferente nessa apostila que é de 2014? Eu não estou achando nenhuma coisa. Que é asilo inviolável do indivíduo, tá certo? Ninguém nele podendo penetrar sem consentimento. Morador, salvo em caso de flagrante delito, mesma coisa. Ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Tá a mesma coisa aqui, mas aqui tá falando que tem vigência de lei de 2015. Vamos lá. Dia é o período entre o nascer do sol e o pôr do sol. Não se pode pensar que no Brasil, pois país com 4 horários oficiais, determinado hora significa dia e noite. Noite é o período em que não há luz solar. Durante o dia, somente poder-se-á entrar na casa sem consentimento do morador em 4 situações. Vai todas elas escritas aí no inciso.
Um flagrante delito, por exemplo, um marido está espancando a mulher. Os exemplos dados em prova sempre trazem o verbo no gerúndio, está roubando a casa. Segundo, no desastre, o telhado está demorando. Terceiro, para prestar socorro, um morador quebrou a perna e não consegue se levantar. E quarto, por ordem judicial, mandado de prisão ou mandato de busca. Durante a noite, a invasão de residência somente é admitida por nas primeiras hipóteses e de dia só por ordem judicial. Uma ordem judicial jamais poderá autorizar por si só a invasão à casa alheia à noite. Ou seja, nunca pode entrar de noite, só com as 3 primeiras, que são as exceções, e ordem judicial só de dia. Próximo. 12. É inviolável o sigilo e a correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Certo? Mesma coisa. O direito assegurado neste inciso é reflexo do direito da intimidade. A inviolabilidade das correspondências e demais comunicações telegráficas é absoluta, mas a das comunicações telefônicas não, sendo permitida colocar escutas e gravar conversas telefônicas, desde que haja ordem judicial neste sentido, apenas com a finalidade de investigação criminal ou de instrução processual penal. Observe-se que a redação deste inciso é restritiva e não é permitida a escuta telefônica, por exemplo, para instruir um processo civil. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais a que a lei estabelecer. Mesma coisa, a exigência de qualificação profissional para o exercício de determinadas profissões é necessária. Imagine, por exemplo, o que aconteceria se uma pessoa sem diploma de médico saísse por aí dando remédios e operando pacientes. Cada profissão é regulamentada por uma lei específica. Próximo. 14. É assegurada todas essas informações e resguardar o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Os jornalistas, por exemplo, não são obrigados a revelar as suas fontes, mas devem sempre assinar. Devem sempre assinar a matéria, de modo que, se ofenderem alguém, serão responsabilizados pelo que tiverem publicado. Este disposto constitucional é também usado para justificar a legalidade dos serviços de disque denúncia. 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. É o direito de locomoção. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. A expressão qualquer pessoa é ampla e abarca não apenas brasileiros, mas também os estrangeiros. A liberdade de ir e vir pode ser limitada pelo poder público no caso de guerra. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Sem armas, abertos ao público, não precisa de autorização, só precisam que não podem frustrar a reunião anterior e tem que avisar para o mesmo ponto, sendo apenas só precisa de um aviso. Vocês vão fazer a sua reunião lá. As pessoas são livres para fazer passeatas, protestos, manifestações, etc., não necessitando a autorização do poder público para esse fim. A exigência de prévio aviso atende a uma necessidade administrativa e foi feita para que a autoridade competente possa tomar as providências necessárias, como, por exemplo, interditar o trânsito, liberar ruas, convocar força policial para garantir a realização da reunião e etc. Tal exigência se justifica para se evitar a realização de manifestações antagônicas no mesmo horário e local. Próximo, 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a caráter paramilitar. Assim como
A liberdade de reunião, a liberdade de associação também é direito coletivo, e a grande diferença entre a reunião e a associação reside na duração e na finalidade de ambas. Segundo José Alfonso da Silva, a associação é uma reunião estável e permanente de pessoas que visam um fim comum. A associação paralimentar é proibida pela lei maior, e é a que se destina ao treinamento de pessoas de manejo de armas, e que adota rigidez hierárquica semelhante à do exército, com objetivos escusos e legais como o de esquadrões de morte, por exemplo. Que coisa horrível. 18. Difícil achar um botãozinho. 18. A criação de associações na forma da lei e de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Certo. Interferência estatal. Vedada a interferência estatal. Em relação às cooperativas, a necessidade da lei ordinária que regulamenta sua criação e o que deverá o legislador regular oportunamente, tanto para as associações como para as cooperativas. Não se permite qualquer interferência estatal em seu funcionamento, desde que estejam de acordo com as normas legais. Há inovação, pois o Estado não mais interfere na seara dos seus cidadãos quando estes não ameaçam suas estruturas democráticas. Pela Constituição anterior, havia a necessidade de autorização do Estado. Sinistro, né? 19. As necessidades só poderão ser compulsoriamente dissolvidas. As associações não têm necessidades. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, trânsito em julgado. Certo? Só no primeiro caso, trânsito em julgado. As associações podem ser compulsoriamente dissolvidas por suas atividades suspensas por decisão judicial. Trânsito julgado, decisão judicial em trânsito julgado, certo? Somente o Poder Judiciário é apenas ele poderá decretar a suspensão de atividades de uma associação ou decretar sua dissolução. A suspensão é a paralisação temporária das atividades da associação, e a dissolução é o desaparecimento da sociedade no mundo jurídico. Se a decisão da Justiça for pela postura mais grave, ou seja, dissolução da associação, ela deverá necessariamente ter ocorrido em trânsito julgado de uma decisão. Ou seja, deverá ter esgotado todos os recursos possíveis contra aquela decisão, que se torna a então definitiva. Exemplificando, o juiz de um fórum qualquer decide que, em sua sentença pela dissolução da sociedade, os representantes desta têm o direito de apelar desta decisão para um órgão de segunda instância superior a este juiz. Resolvam fazê-lo, aí perde novamente a sociedade. Ainda não ocorreu o trânsito em julgado, pois ainda há direito de se entrar em recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça e recurso extraordinário para o Superior Tribunal Federal, se mantiverem-se matéria constitucional. Perdendo novamente, aí não haverá mais recurso possível e ocorreu um trânsito julgado, cujo resultado é a coisa julgada, ou seja, a sentença é imutável e não há mais possível de alteração. Interessante, né? É só falando que você pode recursar. Não destrói a minha associação, não destrói a minha associação e tudo. E se você conseguir pelo menos um recurso impedir isso, você ganha. Não vai ser. Talvez só seja suspenso e não dissoluído. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Certo? Liberdade de associação. O fato de decidir a filiação de determinados profissionais dos respectivos conselhos regionais, tipo o CREA, o CRM, o CRP e o OAB, sob a pena de exercício legal de profissões, indica a situação em que o exercício não é aplicado. Tal exigência, entretanto, parece encontrar respaldo constitucional no artigo 149 da Constituição, que outorga à União competência para instituir contribuições de interesses das categorias profissionais ou econômicas. Aqui tem um inciso aqui, 21, já estava no 20, agora 21. As entidades associativas, quando especialmente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Certo? Observe que a autorização tem que ser expressa. Uma associação de funcionário público aposentados, por exemplo, pode, mediante a procuração de seus filiados, mover um processo contra o Estado para obter benefícios. A que estes façam jus. Representação judicial. Da mesma forma, um sindicato de trabalhadores pode entrar em nome de seus filiados em negociação com o sindicato patronal para efetuar determinados acertos salariais, uma representação extrajudicial. 22. É garantido o direito de propriedade.
Direito de propriedade não é direito de ser proprietário de quaisquer bens, pois esse direito é permitido em qualquer país do mundo. Entende-se que o corpo constitucional enfoca a propriedade privada dos meios de produção, como, por exemplo, fábricas, escolas, fazendas, etc. Na economia planificada, não há esta defesa. O direito de propriedade enunciado aqui é uma forma genérica e sofrerá restrições nos incisos seguintes. Certo? 23. A propriedade atenderá à sua função social. Ao se exigir um cumprimento de função social da propriedade, teve o legislador constituinte a ideia de que a propriedade urbana e rural não mais poderiam servir para o simples acréscimo patrimonial, mas sim deveriam ter um destino na sociedade. Para se entender este inciso, é necessário esclarecer que a função social da propriedade varia conforme seja ela urbana ou rural. No artigo 882, súmula 2 da Constituição, diz: a propriedade urbana sempre cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade e expressas no plano diretor. Livro. O plano diretor é um instrumento de política de desenvolvimento e expansão urbana exigido pela Constituição Federal para cidades com mais de 20 mil habitantes. Nele são enumeradas as obrigações dos proprietários de imóveis urbanos e as punições que sofrerão caso não as cumpram. Em relação à propriedade rural, o artigo 186 da Constituição diz: a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios dos graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 1. Aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais. Tipo, isso aqui não cai, mas é interessante saber. Observância de disposições de regulam e exploração de favoreça. Certo. Próximo desses direitos individuais, sociais, direitos individuais. 15. Quer dizer, 14. A lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Desapropriação é a transferência compulsória da propriedade de um bem de uma determinada pessoa para o Estado, em razão de necessidade pública, utilidade pública ou interesse público. A necessidade pública é aquela que o poder público sente em relação a determinado bem e que só pode ser resolvido com a transferência deste. A utilidade pública afere-se pela conveniência da utilização do bem. E o interesse social ocorre quando se visualizam benefícios à coletividade. Embora este inciso diga que a desapropriação deverá ser precedida de pagamento prévio e justo em dinheiro, nem sempre é assim. O texto constitucional enumera exceções da indenização de dinheiro, que são essas indenizações de dinheiro são disposições para fins de reforma agrária, e a indenização será feita mediante títulos de dívida agrária. E no caso de desapropriação de sanção, ao proprietário do imóvel urbano que não promova o seu adequado aproveitamento, o pagamento é feito mediante títulos de dívida pública. Próximo, requisição administrativa. Eu tô perdido. Eu não tava no 24? (25) agora. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização anterior se houver dano. Requisição administrativa é isso, e essa coisa cai bastante na prova. Já vi várias vezes. Este inciso traz mais uma restrição ao direito de propriedade e é chamada requisição administrativa ou utilização de propriedade alheia. Diferentemente da desapropriação, neste caso não há alteração do cartório de títulos e documentos, uma vez que não houve qualquer alteração de domínio, o proprietário poderá apenas o direito de usar, perderá o direito de posse, que temporariamente possará ao Estado. Ao término do perigo, deve a administração pública devolver o imóvel. Se houver a constatação de dano, far-se-á ressarcimento posterior. Convém lembrar ainda que há uma outra requisição administrativa efetuada em situações outras que não em iminente perigo. A Justiça Eleitoral, por exemplo, pode ir perfeitamente requisitar um prédio particular para que nele sejam realizadas as eleições. Interessante, não é?
Próximo, eu estava no 25, né? 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de delitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Interessante, se você só quer saber, se você vê a Constituição Federal, se você dá zoom, a parte de baixo não vai virar uma tecla de ir para a esquerda ou para a direita. Ou seja, você pode aumentar a letrinha para você ler bonitinho. Proteção à pequena propriedade rural, 26. Onde eu li isso? Não, o primeiro 25 que é de iminente perigo público. 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. A pequena propriedade rural, de acordo com o Código Florestal, tem um tamanho variável de acordo com a região do país que se encontrar. A penhora é o ato judicial pela qual são apreendidos os bens do devedor para que por ele se cobre um credor que lhe é devido. Este inciso protege um pequeno agricultor que poderia perder a sua propriedade em virtude de não pagamento de empréstimos que fez para o plantio. Para que a propriedade não seja objeto de penhora, ele deverá ser pequena, ser trabalhada pela família. Além disso, a dívida deverá ter sido contraída em função da atividade produtiva. O favor constante desse inciso não abrange dívidas fiscais, pelo que poderá ser efetuado embora em decorrência de não pagamento de tributos, diz ainda o legislador, remetendo o assunto à lei posterior, que haverá normas para permitir o desenvolvimento desse pequeno produtor. Próximo é o direito autoral. Aos autores pertence o direito exclusivo à utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Segundo a lei 9.610, o direito de autor, exploração exclusiva de sua obra é vitalício. Ou seja, perdura por toda a sua vida. Daí ele também vai para os herdeiros. Se estes forem filhos, pais ou cônjuges, os demais sucessores de autor gozarão dos direitos patrimoniais que estes lhe transmitir pelo período de 70 anos. Interessante, mas isso normalmente não cai na prova não, tá? A contar do 1º de janeiro do ano subsequente ao do seu falecimento. Esgotados esses prazos, a obra cai no domínio público, passando ao seu uso a ser inteiramente livre. 70 anos, que difícil. O direito público nunca pode gastar o dinheirinho. Próximo, são asseguradas nos termos da lei 28, certo? Daí ele tem A, B, tem dois. São coisas asseguradas no direito da lei. A proteção de participações individuais em obras coletivas e a reprodução de imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem, aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Mesma coisa, direito de participação individual ou em obra coletiva. O constituinte quis proteger a participação individual das obras coletivas. Uma novela, por exemplo, é composta da participação do autor, autores, diretores e assistência em todo o corpo auxiliar. Quando de alguma forma colaborar na elaboração de uma produção, ele deverá ser contemplado com uma porcentagem da venda dessa obra. Entendeu-se também este direito à reprodução da imagem de voz das atividades esportivas. Privilégio da invenção industrial. Interessante. Isso aqui é interessante, eu sempre acho interessante enquanto eu leio. A lei assegura aos autores de invenções industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção de as criações industriais, a propriedade das marcas, aos nomes das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Perfeito. Caso o direito de inventor contraria o interesse coletivo, esse último prevalecerá, pois o interesse coletivo é supremo e indisponível em relação ao indivíduo. O privilégio de invenção industrial, no caso que consiste no direito de obter patente de propriedade do invento e no direito de utilização exclusiva desse invento, por este inciso, tal privilegiado
deverá ser temporário, isto é, a lei ordinária que for regulá-lo não poderá torná-lo perpétuo. Próximo, direito de herança. É garantido o direito de herança. Ao assegurar o direito de herança, a Constituição impede que o Estado se aproprie dos bens de um falecido. Próximo, 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pelas leis brasileiras em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal de cujos. Sacou? A coisa do estrangeiro é que para ter herança estrangeira, o carinha tem que ter. A pessoa tem que ser brasileira, né? Filho brasileiro ou cônjuge brasileiro. Esse é o principal. Mas a lei. E se a lei brasileira não for a mais favorável a eles, a lei estrangeira de herança for, usa ela. Pelo menos é isso que entendi. Continuando da coisa de herança, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício dos cônjuges. Não, eu já li isso. A coisa sobre, nesse inciso 31, a coisa escrita de cujos no final dela é a pessoa que morreu. Se for estrangeira, a sucessão dos seus bens pode ser regulada por duas maneiras, ou pela lei do seu país de origem, ou pela lei de país onde estão situados seus bens. Se os bens estiverem no Brasil, aplica-se sempre a lei que for mais favorável aos filhos do cônjuge brasileiro. Interessante, né? Próximo. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Sobre os direitos de defesa do consumidor, começa no 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Regulamentação deste inciso adveia da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90. Próximo, 33. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade ressalvadas, aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, sempre pode ter acesso às informações que são pertinentes a você, a menos que seja perigoso saber essas informações pelo Estado. O que é meio estranho, mas pelo menos você vai saber que você não pode saber ela, né? Excetuando se as informações coloquem em risco a segurança da sociedade do Estado, a resposta ao pedido de informação é obrigatória, sob pena de ser aberto processo administrativo contra funcionário competente. Próxima página. Além disso, havendo recusa em fornecer dados ligados à pessoa do requerente, pode-se obrigar o poder público com recurso e entregá-los utilizando-se o instituto do habeas data consagrado. Está aqui mesmo nos incisos no 72 das garantias individuais do artigo 5, certo? Vamos lá, próximo. Tô cansadinho. Cansadão. 34. São todos segurados independentemente do pagamento de taxas. Daí essa coisa de asseguração de pagamento de taxas tem duas prerrogativas, A e B. O direito de petição dos direitos públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. E B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Nesse inciso, temos a consideração do direito de petição. Direito de petição. Nesse inciso, temos a consideração do direito de petição ou direito de representação. Por ele, qualquer pessoa, tanto física quanto jurídica, pode fazer um requerimento em direção aos órgãos do poder público, pleiteando um direito individual ou demonstrando contra si o seu interesse, seja indivíduo ou coletivo, e cometeu-se uma ilegalidade ou violou-se a lei ou algum abuso de poder por parte de um agente público. O poder público, nesse caso, é toda em qualquer entidade governamental, seja da União, dos Estados, membros, dos municípios, do Distrito Federal, dos territórios ou das autarquias e fundações públicas, de qualquer dos poderes, executivo, legislativo ou judiciário. Nesse caso, a certidão é o documento onde o funcionário público atesta algo que se encontra em seus livros e registros. E, muito embora o legislador quisesse garantir o asseguramento de obtenção de certidões junto às repartições públicas, independentemente de qualquer pagamento, isso não ocorre na prática porque se cobram os valores do papel, da tinta gasta, do carbono e do tempo dependido pelo servidor, sob denominação de emolumentos ou custos judiciais, né? Daí tem aquela opção de falar que se for muito pobre não pode fazer isso. A lei não excluirá, 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Jurisdição universal ou jurisdição única, certo? Este princípio é consagrado como princípio de inafastabilidade do controle jurisdicional ou princípio da universalidade de jurisdição. Qualquer pessoa
que sinta que seu direito está sendo ameaçado ou por sentença que sofreu uma lesão merecedora de reparos tem o direito de ir ao judiciário buscar uma solução, na forma de uma sentença proferida pelo juiz. Houve aqui um enorme ganho de relação da redação deste princípio, que dizia que o ingresso de juízo poderia ser condicionado a que se exaurissem previamente as vias administrativas. A regra hoje é que qualquer pessoa que recorrer ao judiciário, independentemente de haver ou não processo administrativo, excepciona o legislador constituinte apenas em relação à justiça desportiva. 36. A lei não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Buscar garantir que aqui a segurança jurídica, concedendo-se às pessoas estabilidade nas suas relações jurídicas com o Estado, normas supervenientes, ou seja, que sobrevenham posteriormente e não podem suprimir atos consumados. O ato jurídico perfeito, segundo o artigo 6, súmula 1 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, é o ato consumado de acordo com a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Como todo ato jurídico, deve obedecer aos seguintes requisitos: agente capaz, vontade livre, objeto lícito e forma prescrita ou não de defesa proibida em lei. Nesse caso, a coisa julgada, segundo o artigo 6 dessa Lei de Introdução de Normas de Direito, é a decisão judicial de que já não cabe recurso. E nesse caso, o direito adquirido é aquele que permite gozar dos efeitos de lei não mais em vigor, por já ter sido incorporado ao patrimônio de seu titular, isto é, já ser de sua propriedade. O direito adquirido é já seu. É importante notar que não se pode alegar direito adquirido se o prejuízo for decorrente de emenda constitucional ou de dispositivo de própria Constituição. O legislador deixa de claro que, no início do inciso, que a vedação em causa se destina à lei, isto é, ordenamento infraconstitucional. Interessante, não é? Não haverá juízo ao tribunal de exceção. Isso aqui sempre me deixa confuso. Proíbe-se a criação de tribunais ou juízos que não sejam aqueles previstos no artigo 92 da Constituição Federal. Os julgamentos somente poderão ser realizados... Se lembra que... Cadê? Eu não estava com um papelzinho aqui? Se lembra que na Constituição, na conteúdo programático, lei seca da Constituição Federal, que cai no TJ, no Tribunal de Justiça de São Paulo, cai o artigo 92. E aqui... está relacionado com o artigo 92, né? Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Vamos lá. Proíbe-se a conexão de tribunais ou juízes que não sejam aqueles previstos no artigo 92 da Constituição, e os julgamentos somente poderão ser realizados por juízes ou tribunais pertencentes à estrutura do Poder Judiciário, a saber o Supremo Tribunal Federal, o STJ, os TRFs e juízes federais. Os tribunais juízes de trabalho, tribunais e juízes eleitorais, TRE, TRT, TRM, tribunais juízes de Estado, TRE e o Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Tem muitos tribunais, né? O mais famoso tribunal de exceção da história foi o que julgou os oficiais nazistas com o término da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal Nuremberg. O ordenamento brasileiro não haverá casos a serem julgados por fora do Poder Judiciário, certo? Próximo. 38, certo, e tem 3 coisinhas no 38, 4 coisinhas no 38. Reconhecida a instituição de júri, com a organização que lhe dará a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Mesmas coisinhas, não mudou nada. Júri é o órgão julgador formado por 7 pessoas do povo destinado a julgar crimes dolosos contra a vida, a saber, um homicídio, matar alguém, infanticídio, matar um próprio filho ou logo após o parto, em virtude do estudo perpetual, aborto, a investigação induzimento ou auxílio ao suicídio. Ao jurado compete apenas examinar os fatos e dizer se o réu deverá ser condenado ou absolvido. O voto emitido pelo jurado é secreto. Ao final da votação, é dado conhecimento ao réu de sua sentença. O jurado não aplica a pena, função esta que cabe exclusivamente ao juiz. No inciso acima, a soberania de vereditos quer dizer que o juiz é obrigado a acatar as decisões de jurados, mesmo que não concorde com ela. Ao réu deverá ser assegurado a mais ampla defesa, ou seja, não serão admitidos quaisquer atos que impeçam ou cerqueiam o seu direito de defesa. Não pode o juiz indeferir uma prova ou uma testemunha sob pena de violação desse preceito constitucional. Princípio de próximo.
Princípio de anterioridade à lei penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. E, finalmente, acaba com o 39 e vai para o 40. Certo? Toda conduta, para ser considerada criminosa, deverá estar previamente descrita em lei enquanto tal associada a essa conduta deverá haver uma combinação legal de penal, ou seja, previsão legal de que a associação será aplicada. Para que haja um crime é necessário que a lei que o descreva esteja em vigor antes do ato ser praticado. Se lei posterior ou vier a prever uma conduta como criminosa, seus efeitos serão de data de sua publicação para frente. A lei penal, portanto, jamais retroagirá, isto é, será atos praticados antes de sua publicação, exceto na situação seguinte. Daí aqui, quando começa 40, diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Vamos lá. Propriedade, o princípio de retroatividade das normas penal. Depende-se de que somente retroagirá a lei penal que não mais caracterizar determinada conduta como criminosa ou que diminuirá a pena a ser aplicada ao criminoso, pois nesses casos o réu será beneficiado. Interessante. E este inciso, o 41, este inciso não é um dispositivo autoexecutável, precisando da disposição de lei regulamentando. A lei punirá a discriminação atentatória. O repúdio do racismo, que é o 42. Fiança. Fiança é o direito subjetivo que permite ao acusado, mediante a caução, depósito em dinheiro nos cofres públicos e um cumprimento de certas obrigações, conservar a sua liberdade até sentença condenatória irrevogável e irrecorrível. Dizer que o racismo é crime inafiançável significa dizer que o acusado não poderá responder ao processo em liberdade e através da fiança. Ou seja, sempre vai por isso. Prescrição é a perda do direito do Estado de punir, em razão do tempo excessivamente grande demandado na apuração do caso. Conforme diz Maximiliano Farrar, se a pena não é imposta ou executada dentro de determinado prazo, cessa o interesse da lei pela punição, passando a prevalecer o interesse pelo esquecimento e pela sua classificação social. Dizer que o crime de racismo é imprescritível significa que o Estado poderá levar o tempo que for necessário para efetuar a sua apuração, que a prescrição não ocorrerá. Após a operação, é devida a sentença penal condenatória e o infrator cumprirá sua pena. A pena de reclusão é uma modalidade de pena privativa de liberdade que se aplica a crimes dolosos e, portanto, mais graves, e cujo início de cumprimento de pena se dará em regime fechado, preso ou semiaberto, trabalho em colônia penal, agrícola de dia e se recolhe à noite na cela para dormir, ou aberto, fica em sua própria casa. Como legislador, nos dias que a pena para o crime do racismo e da reclusão, o início de seu cumprimento será atrás das grades, ou seja, em regime fechado, podendo mudar posteriormente para o semiaberto e bem mais tarde para o aberto. Próximo, 43. A lei considerará crimes inafiançáveis suscetíveis de graça e anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes ou executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Certo? Isso aqui vai cair bastante ali. Nesse inciso aqui, graça é o ato de competência privativa do presidente da República pelo qual se defere pedido individual de perdão ou por disminuição de pena do crime cometido. Um dos crimes que eu falava, dos crimes inafiançáveis aqui. Se for concedida, ela extingue a punibilidade, ou seja, reconhece que houve crime, mas ele não se aplicará a pena. A anistia se dá por lei elaborada no Congresso Nacional, onde se perdoa um ato criminoso, extinguindo-se todas as ações penais a ele referente. Não pode o anistiado recusar a anistia, uma vez que esta é o esquecimento da própria infração, apagando como se ela nunca tivesse existido. Daí os crimes hediondos que estava falando aqui, tem uma lei que lista ele.
assassinato de prostituição e genocídio. Caraca, esses crimes hediondos são sinistros. Como você vê, a prática de tortura contra o tráfico ilícito de entorpecentes e as drogas afins, que estava lá no inciso 43, o terrorismo e os crimes hediondos não poderão se beneficiar da fiança, graça ou anistia. Ou seja, não podem perdoar todos esses crimes aqui loucos que eu falei. Sempre tem que ser preso. Graça ou anistia. Além disso, todos os que participaram da conduta criminosa e os que podem evitá-la, se omitiram, responderão ao processo sob pena de reclusão. Ótimo. 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Inafiançável e imprescritível. Militar. Perfeito. O inciso tem pauta vem reforçar a defesa do regime político adotado neste país, que é a democracia e a defesa da ordem constitucional. 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos setores e contra eles executadas, só até o limite do valor do patrimônio transferido. Essa questão nunca cai em prova exatamente. Ela pergunta, aparecem perguntas tipo, é correto afirmar? Daí eles vão lá e colocam algumas opções e ela aparece como uma errada dizendo é possível dar sanções penais aos sucessores. É normalmente assim. Mas essa aqui tem questões dela, sim. Agora, princípio de personalização da pena. Quando o autor de um determinado crime falecer, sua família não irá para a cadeia cumprir o que resta da pena por ele. E este é o princípio da personificação da pena. Tal regra difere de outros ordenamentos do mundo em que a família sofre pelo ilícito cometido por um de seus membros, com casas demolidas, por exemplo. Há, entretanto, uma segunda questão envolvida aí nesse treco, que é a de natureza patrimonial. Qualquer crime cometido implicará uma reparação de dano e a obrigação de indenizar. Esta sim passará às famílias de cujos, mas somente até o limite que receberem da sucessão. Resguardar os direitos de cônjuge meiro, aquele que fica com a metade dos bens. Simplificando, Carlos cometeu um crime de falsidade e foi condenado a uma pena de 5 anos. Ele cumpre 2 anos, daí morre. Daí a sua mulher e filhos não responderão criminalmente. Enquanto isso, estiverem casados, o Carlos e a esposa, eles aferiram de uma forma lícita uma casa e um telefone com equivalente a 100 mil reais. Daí eles são divididos no meio entre os dois, 50 mil para a esposa e 50 mil por Carlos e da viúva. Daí, desses 50 mil, que seria a sucessão, o bem patrimonial que está escrito patrimônio transferido, que está escrito no inciso, esses 50 mil são pedidos como indenização para fiança do crime do Carlos. O total é 100 mil e 50 mil são gastos por Carlos, né? Pelo menos isso que eu entendi, porque eu parei de ler. Só a parte do Carlos é que deve indenizar os prejuízos ocasionados a terceiros pelos documentos falsificados, e não o patrimônio inteiro. Perdimento de bens, no sentido original, era a devolução aos cofres públicos de quantias subtraídas do próprio erário ou em decorrência de enriquecimento ilícito gerado pelo exercício do cargo, função ou emprego na administração direta ou indireta. A Constituição Federal, entretanto, não exige que o infrator seja funcionário público para ser-lhe aplicada a pena de perdimento de bens, basta que cause prejuízo ao erário. Princípio de individualização da pena. Ele está 45, certo? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. 5 coisas essa individualização. Privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa ou suspensão ou interdição de direitos. Certo? A individualização da pena significa dizer que o juiz deverá aplicar a pena coerente com o crime cometido e com as condições do infrator. Não deve o juiz agir de forma arbitrária, perseguindo os fracos e privilegiando os mais fortes, ou ainda determinando a mesma quantidade de pena, independentemente do grau de participação individual em um ilícito coletivo.
A determinação da pena deve ter por base uma relação de proporcionalidade aferida por dois critérios, qualitativo e quantitativo. O critério qualitativo nos diz que os crimes são mais graves devem ter penas mais severas, e o critério quantitativo nos diz que a pena deverá ser aplicada em maior ou menor grau, conforme maior ou menor culpabilidade. Além dessas duas relações, devemos analisar os antecedentes criminais do réu e sua personalidade, sua conduta social e familiar e os motivos determinantes do crime, a gravidade e a conduta. Para essa individualização, somente a lei pode criar penas e o legislador enumera alguns tipos, podendo perfeitamente ser criada outras, uma vez que a enumeração é meramente simplificada. Tem umas explicações desses textos, mas eu não vou ler eles não. 47, não haverá penas. 1, 2, 3, 4, 5 penas. Não pode ter pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Não pode ter pena antes de caráter perpétuo, ou seja, para sempre. Não pode ter pena de trabalho forçado, não pode ter pena de banimento e não pode ter penas cruéis. A pena de morte prevista no Código Militar é uma exceção à regra, só sendo permitida no período de guerra. Ela é a única exceção. Não há penas de caráter perpétuo, uma vez que essas privam o homem de sua condição humana e não lhe permitem reeducação, que é o objetivo do legislador. Também não se permite imposição de trabalhos forçados. Os trabalhos forçados, por sua própria natureza, são gratuitos. Nos presídios brasileiros, os presos que trabalhem neles serão sempre remunerados. Banimento é a expulsão do brasileiro do território nacional e a Constituição também não o admite. Próximo, a pena será 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Isso significa que presos de menor periculosidade deverão ficar com os de menor periculosidade e os mais jovens deverão ficar separados dos mais velhos. As mulheres ficarão em presídios femininos e os homens nos masculinos. Perfeito. Próximo, é assegurado aos presos e o respeito à integridade física e moral. Certo? O Estado detém a custódia do preso e é responsável pela sua integridade física e moral, e se uma pessoa for assassinada, estuprada ou maltratada numa prisão, cabe ação de indenização contra o Estado. 50. As presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Os filhos das presidiárias não podem ser punidos pelos erros de suas mães, portanto, devem ser criadas com condições mínimas. Se não houvesse essa garantia, estaria havendo uma apenação dessas crianças constitucionalmente proibida. 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes de naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito ou de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. A extradição é a transferência de compulsória de pessoa que está no território nacional para outro país e, a pedido deste, para a resposta ao processo cumpra a pena naquele país. Ou seja, o outro país pede que mandem esse cara para cá para a gente punir ele. Daí um extra disso é que o brasileiro nato nunca pode ser punido, nunca será extraditado, quer dizer, o brasileiro naturalizado é o único que pode e ele somente pode ser extraditado nos termos que eu falei aqui do inciso. Somente será extraditado se estiver envolvido em tráfico ilícito ou de entorpecentes ou para crimes comuns, se o estiver cometido antes de sua naturalização, ou seja, quando ainda era estrangeiro. Ou seja, um naturalizado pode ser cometido por crimes que se encontraram dele que eram antes dele ter sido naturalizado. Interessante, não é? Essa é a prescrição. 53. Não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. E 53. Não será processado sem sentença, senão pela autoridade competente. 52. Vimos anteriormente que a concessão de asilo político é um dos princípios que agem as relações do nosso país internacionais com os demais. Daí a vedação contida neste inciso, para se considerar o crime como político, entretanto, deverão ser analisados vários fatores, tais como os motivos do crime, a psicologia do autor e o ambiente político existente do Estado reclamante. E 53. Dada a complexidade do nosso ordenamento jurídico, o processo de proferimento de sentença deverão ser feitos por um juiz que tenha competência para julgar a questão. Dessa forma, há um juiz competente para julgar questões tributárias e outro para julgar questões de família, outro para julgar questões trabalhistas e etc. Busca assim assegurar uma justiça seja feita. Ou seja,
O 53 está falando da autoridade competente. É isso que é a autoridade competente. É um juiz particular para o trabalho certo. Já deu 1 hora de trabalhinho, caras. Próximo. 54. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse é o princípio do devido processo legal. O devido processo legal é a garantia do processual e penal. E a sequência dos atos necessários para chegar à seguinte. Chegar à sentença final, sendo que necessariamente nele deverão estar presentes as garantias seguintes. Deve começar uns princípios aqui. 55. Os litigantes em processo judicial ou administrativo, os acusados em geral, são assegurados ao contraditório e ampla defesa com os meios de recursos a ela inerente. Ampla defesa, recursos. Certo. O contraditório é a possibilidade de refutação da acusação e se dá quando as partes são colocadas em pé de igualdade, dando-se de igual a oportunidade ao acusado de opor-se ou dar outra versão dos atos produzidos pela outra parte contra ele. E a ampla defesa é o direito de acusado de apresentar no processo todos os meios ilícitos necessários para provar sua inocência, testemunhos, documentos, etc. Importante inovação e a extensão, contraditório e de ampla defesa para os processos administrativos, revogou-se assim a lei ordinária anterior à atual Constituição, que permitia que os processos administrativos correspondessem em segredo de justiça, muitas vezes à revelia do funcionário que só era notificado do resultado final, sem ter tido o direito de exercer o direito da defesa. Interessante. 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por um ilícito. Ou seja, não pode usar provas que foram obtidas por roubo ou outro tipo de coisa, hackeamento, sei lá. A licitude dos meios usados na obtenção de provas é necessária para a transparência e a seriedade do processo. Imagine o que aconteceria se o Poder Judiciário admitisse nos processos provas obtidas, por exemplo, mediante tortura, suborno de testemunhas, ameaças a pessoas ligadas ao acusado, escutas telefônicas sem autorização do juiz e furto de correspondência. Entendi agora. Entendi. É mais essa coisa aqui. Esse não admissível processo de provas obtidas de meios ilícitos é mais para quando usam meios estranhos, meios que dão para ferrar com as provas. Tipo essa tortura ou a prova com suborno, né? Próximo princípio, 57. O princípio de não culpabilidade. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Certo? Consagrou-se que a garantia de princípio de inocência, ou como querem alguns condenadores, princípio de não culpabilidade, institui fundamental instituto do direito. O acusado será considerado inocente até que haja trânsito julgado da sentença condenatória. 53, 58. Um civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Certo? Tem um regulamento sobre isso aqui. A identificação criminal, coleta de impressões digitais na delegacia de polícia, configura a medida vexatória imposta ao cidadão indiciado que a lei presume inocente até que a sentença horrível diga o contrário, não se justificando no caso de ele ter se identificado no lugar em que o fato ocorreu. Regula as exceções permitindo a identificação criminal. Isso aqui eu vi uns casos disso, em que a pessoa ela é abordada e presa por causa que ela estava num local específico. Daí os caras não conseguiram achar o culpado e começaram a falar que ele era isso. É por isso que precisa proteger essa pessoa, né? Senão tem coisas horríveis que podem acontecer com esse cara. Ferrar com a vida dele inteira. Vamos lá. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Eu não quero mais ler os números, fucker! Então vamos lá. Ação penal pública é aquela cuja iniciativa cabe privativamente ao Ministério Público, promotoria pública, uma vez que o direito de punir pertence unicamente ao Estado, a regra no direito processual penal e que a ação penal seja pública. Esse tipo de ação inicia-se por uma peça chamada denúncia e que somente o promotor de justiça poderá elaborar. A ação penal privada é aquela cuja iniciativa cabe ao particular ofendido e ele que ingressa nos autos como titular de ação penal para que
se persiga e se puna o infrator. Próximo, de interação privada, 50, LX, 60. A lei só poder... Droga, eu estou falando o número ainda. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social a exigirem. Que é a publicidade dos atos processuais, né? Publicidade é aquilo que garante a transparência da atuação nos poderes públicos. Em regra, os atos processuais deverão ser públicos, ou seja, qualquer pessoa a eles terá acesso. Não há, todavia, situações em que a lei assegura o sigilo dos atos processuais para resguardar o direito de intimidade ou em razão do interesse social, como, por exemplo, nos casos de guarda de menores e divórcio, investigação de paternidade, investigação de crimes contra a segurança nacional. Ninguém será preso senão em flagrante delito. Opa! Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada na autoridade judicial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Certo? Mesma coisa. Nós já definimos o flagrante delito nos comentários do inciso 11. A prisão em flagrante delito pode ser decretada por qualquer pessoa, independentemente do mandato. Já a prisão preventiva, que é a captura do indiciado, ou a sua conservação em cárcere, a fim de que esteja presente em juízo e não escape ao cumprimento da sentença, só pode ser decretada pelo juiz competente, o juiz criminal, e pode ser feita em qualquer fase do inquérito policial ou ação penal, para se garantir a ordem pública ou por conveniência da aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência de crime e indícios suficientes da provável autoria. As pessoas só poderão ser presas em flagrante delito por prisão preventiva ou temporária decretada por um juiz competente, ressalvados os casos dos crimes militares. Novamente, a Constituição revogou o artigo do Código Processual Penal que permitia a prisão administrativa do civil para averiguações. Interessante. 53. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Eu não já li isso? O preso, a prisão de qualquer pessoa em local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família presa ou à pessoa por ele indicada. Ninguém será preso senão em flagrante delito. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por interrogatório policial. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nele mantido quando ele admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a de responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia a do depositório infiel. Considera-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou ser achar-se ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Considera-se-á mandato de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandato de segurança coletivo pode ser impertado por duas pessoas, o partido político com representação do Congresso Nacional ou uma organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Considera-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à subcidadania. Considera-se-á habeas datas de dois casos: o de para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa impletante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e b. para retificação de dados, quando não se prefira refazê-la por processo sigiloso, judicial ou administrativo. LX e qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade em de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural,
ficando o autor salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. 14. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 15. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso, além do tempo fixado na sentença. São gratuitos para os reconhecidamente próprios na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. São gratuitas ações de habeas corpus e habeas datas na forma da lei e os atos necessários ao exercício da cidadania. A todos no âmbito judicial administrativo, assegurados a razoável duração do processo e os meios de garantem a celeridade de sua tramitação. Súmula 1. As normas definidas nos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Súmula 2. Os direitos e garantias dos processos nesta Constituição não excluem a outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados, ou por tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Súmula 3. Os tratados de convenções internacionais sobre os direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais, incluindo por emenda de 2014, atos aprovados 2009, 2015, 2018. Súmula 4. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e cuja criação tenha manifestado. Caraca, muito tempo. Valeu, obrigado, tchau. Você viu que eu comecei a ler só os incisos mesmo. E não falei mais números. E nem explicação do livrinho.